A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, aquele que excede a todo o entendimento e a toda a paz e a toda a alegria aos nossos corações, derramada pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que o amor e a graça e a rica consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja com todo o povo de Deus. Que os céus te guarde e que as mãos do Senhor venha brindando a sua casa, a sua família, o seu lar. Que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, por onde, meus irmãos, andares. Santo Deus e eterno Pai, diante da tua gloriosa presença nessa manhã de hoje, quero te agradecer, meu Deus, por essa grande e rica oportunidade de eu estar aqui para bendizer, para louvar, para exaltar o nome do grande eu sou. Aquele que é, que era, que há de vir, aquele que é conosco até a consumação do século. Santo Deus e eterno Pai, louvo a Deus pela minha família, meu Pai, pela vida do pastor Pedro, da pastora Ana Lúcia, pela vida da pastora Cida, pela minha esposa, pelos meus filhos, meu Pai. Louvo a Deus pelo meu parentesco de longe e de perto, e por todos aqueles, meu Pai, que excede o seu amor, que excede, meu Pai, a obediência aos vossos corações. Abençoa a nação, abençoa o povo brasileiro, abençoa, meu Pai, os povos canabravense, abençoa o ministério do irmão José, meu Pai, abençoa o ministério do pastor Genivaldo, meu Deus de conformidade, o Senhor venha curando, libertando, restaurando a todos aqueles que se encontram, meu Pai, com dificuldade na vida, na área da saúde, vem curando. E aqueles, meu Pai, que necessitam de alimento, meu Deus, que o Senhor venha enviando, meu Pai, essa provisão a essas casas, meu Deus. Envia socorro, meu Pai, porque a tua palavra nos revela que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Arábia, Surieg, Assurieg, Assai. Meu Deus, vai abençoando, meu Pai. Vai nos livrando do assalto, do acidente, da bala perdida. Vai desfazendo agora todo laço de suicídio, de homicídio, todo laço de feminicídio, meu Pai, que tem se levantado contra as mulheres, meu Deus, e contra as crianças, meu Pai. Vai abençoando, vai livrando, meu Pai, as nossas crianças. A tal é o reino de Deus. Abençoa esse povo, abençoa os irmãos do Cauê, abençoa o irmão dos Facebook, lá do YouTube, meu Pai, todos aqueles que estão inscritos, meu Pai, e que o Senhor venha abençoar toda a terra, em nome de Jesus. Nos guarde e nos livra de todo mal, e nos proteja das astúcias e ciladas do inimigo. O Senhor é o Deus que corta laço, quebra lança, que queima carro com fogo, que derruba as muralhas, que quebra as barreiras, o céu de bronze, que quebra as algemas, cadeados e corrente. O Senhor é o Deus, meu Pai, que desfaz e que destrói todos os altares da bruxaria, da macumbaria, todos os altares da inveja, da magia negra. Vai destruindo e vai desfazendo agora, meu Pai, todo o projeto oculto das trevas no reino espiritual, toda ação maligna do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia, meu Deus e Pai eterno. Vai queimando agora todo o laço do inimigo, toda a farsa, meu Pai, vai fechando sepultura nessa manhã de hoje, porque o inimigo é astucioso, o inimigo ele veio com seu papel de matar, roubar e destruir, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Pai, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua presença, Arabassuri Candarabachébia, derrama sobre nós, meu Pai, a tua graça, a tua misericórdia, que venha sobre nós o teu reino, que venha sobre nós, ó Pai, a tua majestade, que venha sobre nós o teu Espírito, que venha sobre nós a tua graça, a tua presença, toga em nós o amor, o Pai, nos ensina, meu Deus, através do teu Espírito Santo, a crescer espiritualmente, a ter fome, a ter sede de buscar a tua palavra, em nome de Jesus. Louvo e agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos louvar a harpa cristã de número 432, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia. A presença do Senhor é real nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor.
possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, tua voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, oh, aleluia, Jesus, consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falei só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Não, Deus, o meu querer, faz, ó, o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu louvor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, Jesus. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, Salvador, o teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, glória a Jesus, aleluia. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Engrandecido seja Deus, Pai eterno e santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Jesus. Engrandecido seja o teu nome, meu Deus, nessa manhã nas nossas vidas. Pai, derrama nessa manhã de hoje a tua presença sobre nós. Derrama nessa manhã de hoje o teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos batiza no teu Espírito Santo, nos enchendo de poder e de virtude, nos enchendo, meu Deus, da autoridade, da tua graça, da tua bondade, do teu amor. É isso que nós pedimos nessa manhã de hoje. A honra e a glória e louvor do teu nome.
Meu amado irmãos, nem todos aqueles que dizem ter um arrepio significa que é de Deus. Muitos dizem, me arrepiei todinho. Tome cuidado, meu amado irmãos. Às vezes, podem ser de Deus, mas nem tudo. Aquele que se arrepia, tenha certeza que é de Deus. Nós tratamos de espírito. Ora, o Senhor, Ele é espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É necessário que todos aqueles que querem proclamar o nome de Deus, é necessário que aparta-te dos seus pecados, que te arrependa dos teus pecados e viva para com uma vida de santidade. Nem todos aqueles que dizem, me arrepiei todinho, significa que é a presença de Deus. Muitas das vezes, os espíritos imundos também, eles se tratam e nós nos arrepiamos. Às vezes, as pessoas vê vulto, as pessoas se arrepiam. Às vezes, as pessoas vê uma sombra passando, as pessoas se arrepiam. Às vezes, passa em um determinado lugar, aonde ali já foi esfaqueado uma pessoa, aonde ali já aconteceu um grande acidente. Ali naquele lugar, quando a pessoa passa, principalmente quem contemplou aquela cena, quando ela olha, lembra daquela cena, ela se arrepia todinho. Trata-se também de espírito, porque aqueles anjos que foi dissipado do céu, eles se tornaram anjos caídos, e ele anda sobre a face da terra, né? Os principados e potestades, ele está sobre os ares, mas ele dá ordem aos seus espíritos aqui na terra. Muitas das vezes, passamos em lugares bem subscuros, e aquele lugar nos dá uma sensação de uma atmosfera bem pesada, sabe? E nós arrepiamos, e nós sentimos aquele arrepio, aquele calafrio. É o que? É o medo, são as coisas das trevas, a sombra que nos atrai, aquele medo, aquele tremor. Não é um arrepio que significa a presença de Deus. A presença de Deus na vida do ser humano, na vida do homem em si, é uma vida de obediência. A presença de Deus na vida de um homem em si é uma vida de santidade, uma vida de consagração, é uma vida de propósito e de jejum, uma vida de meditação na palavra de Deus. Sentimos a presença de Deus quando nós estamos em meio de um povo de Deus. Muitas pessoas estão sobre o púlpito em cima, pregando a palavra de Deus, mas a vida dele está toda embaraçada no pecado. Anda todo errado. Se não tiver na posição, ele pode falar sobre todas as maravilhas, mas não vai acontecer, porque imagine o Senhor falando para aquela pessoa, nada vai acontecer, você pode falar maravilhas e maravilhas, mas nada vai acontecer, porque o que trago para a sua vida hoje é posição, 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 posição. Então, muitas das vezes você vai ouvir as pessoas falando de bênção, de porta de carro, de uma chave de carro, de uma chave de casa, de uma porta de emprego, de uma vida boa, de uma vida saudável, é uma cura, um milagre, mas se ela não estiver na posição, não vai acontecer, porque a palavra para essas pessoas ainda são posição. Se coloca na posição, se coloca na posição, se coloca na posição. Se não tiver posicionado na condição de autoridade, na condição de receber de Deus, e para que Deus possa saber quem está a falar dele, e dependendo da sua intimidade para com Deus, Deus ele confirma o que nós falamos. Quando nós estamos
interligado, sobrenatural, espiritualmente, nas coisas divinas. Quando nós estamos em uma vida plena, em uma vida divina diante de Deus, então Deus, Ele confirma aqueles que têm intimidade com Ele. Pode falar que Deus é fiel para cumprir, mas nós temos que estar na posição. Se não estiver na posição, você pode revelar, você pode profetizar chave de carro, chave de casa, você pode profetizar uma porta de emprego, você pode profetizar a libertação, uma cura, um milagre. Mas a palavra para você é posição, meu amado. Vocês que são pregador, que estão aí em cima do púlpito, no adultério, na prostituição, que estão aí em cima do púlpito, no engano, vocês são só apenas como aquele cristino que zoa. Como aquele cristino que zoa é vazio, é oco, meu amado irmão. Se coloque na brecha, se coloque na posição. Porque homem e mulher de Deus tem que estar cheio da presença de Deus. Tem que estar outorgado pelo Espírito Santo, com o coração cheio de gratidão, de amor. Não usa a palavra de Deus para você enriquecer financeiramente, não. A palavra de Deus é para desfazer a obra das trevas. É para desfazer os planos de Satanás. A palavra de Deus é para libertar aqueles que estão em cativo. É para quebrar as algemas daqueles que estão algemados, acorrentados. É para quebrar as cadeias daqueles que estão presos. A palavra de Deus é para levar vida àqueles que estão assentados à sombra da morte. Irábia, subcandaraba, sébia. Para isso é a palavra de Deus. Não é para você se beneficiar financeiramente, não. Tome cuidado e tome posição de homem e de mulher de Deus na casa do Senhor. Porque a casa de Deus ainda é de Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Ei, meu amado irmão, pecado não deixou de ser pecado. Engano não deixou de ser engano. Mentira não deixou de ser mentira. Mas também o salário de pecado não deixou de ser a morte. O salário do pecado não deixou de ser a morte. O salário dele é esse. Mas a vida eterna, ela é dada por Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, meu amado, cuidado com o que anda falando. As pessoas dizem, ouvi um pregador, eu me arrepiei todinho. Não sabe como está a vida daquele homem diante de Deus. A teologia, meu amado, faz as pessoas conhecer muito e conhecem muito bem. Mas de fato, de verdade, eu vos falo que a letra mata, mas quem dá vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vivifica. É Ele quem tem o papel. Ele é responsável de convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça e da injustiça. É o Espírito Santo de Deus. Tome cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem ser de Israel é israelense. Nem todos que dizem ser descendente é de Abraão. E nem todos que dizem ser de Deus é de Deus. Nem todos que pregam a palavra de Deus é pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com os lobos devoradores. Cuidado com os lobos devoradores que vêm no nome do Senhor Jesus, em pelo de carneiro, mas debaixo do lã está ali um lobo devorador. E o Senhor diz para muitos dos judeus, eu não retornarei mais aqui enquanto não aprenderem a chorar. Não verão mais a eles. Essas pessoas são fontes sem águas, são nuvens sem carregamento. São pessoas enganosas, clamufladas, que se escondem atrás da palavra de Deus. Estão muitos na capa, mas o Senhor vai arrancar a capa de muitos, meus amados. Muitas capas vão cair, à tona vai chegar a verdade. Não adianta se esconder. Ninguém se esconde dos olhos de chama de Deus.
Ninguém se esconde das chamas dos olhos do Senhor. As chamas de Deus, ela está em todo lugar, meu irmão. Os olhos do Senhor, ela está em todo lugar. Davi diz: como posso me esconder do Senhor, dos olhos de chamas? Se eu for para o mar, o Senhor está lá. Se eu for para a profundeza do oceano, o Senhor está lá. Se eu for para a caverna, o Senhor está lá. Se eu for para dentro de uma fornalha, o Senhor está lá. Nós vimos Sadraque, Abedaque e Abednego na fornalha. Ali estava o quarto homem, quem era o próprio Senhor. Nós vimos Elias se escondendo em uma caverna, por quê? Porque temeu a Jezebel, quando mandou procurar o profeta para matá-lo. Ele estava escondido na caverna. O Senhor estava lá. Nós vimos Jonas sendo levado ao abismo do mar, no fundo, nas profundezas. Ele se sentiu no inferno, naquele subescuro. Mas o Senhor estava lá. Então, meu amado, de Deus ninguém se escarnece. Porque Deus não deixa se escarnecer. O que o homem semear, ele colherá, ele ceifará. O que o homem plantar, ele colherá. Cuidado com a semente que vós anda plantando por aí. Semente enganosa. Semente de mentira. Semente a qual você não entra no reino de Deus. E não quer deixar aqueles que querem entrar. São fariseus hipócritas. Escribas, fariseus hipócritas. Vive uma vida de hipocrisia, uma vida de engano, de mentira. Prepare-se, meu irmão. Se arrependa enquanto há tempo. Porque quando a justiça de Deus vier, eu não oro para que venha a justiça de Deus, mas que a misericórdia alcança todos vocês que pregam enganosamente. Se arrependam e se convertam. E diz a palavra do Senhor, confirmando que nem todos arrepiam. Significa que é de Deus, que é a presença do Senhor. Aqui no livro de Jó, capítulo de número 4, aqui a partir do verso de número 12, ele nos diz assim: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre os pensamentos de visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobreveio em mim o espanto e um tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. E quando mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a tarça, desde a manhã até a tarde, são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com ele a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Diz o Espírito Santo à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo nos diz nessa manhã. Nós vimos aqui uma confirmação de Elifaz. Elifaz trazendo ali a exortar, a repreender o nosso irmão Jó, quando se encontrava em uma certa situação. Nem todos aqueles que vêm nos repreender é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos aqui que ele diz que tem ouvido uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos
perceberam um sussurro dela. Então, quando a palavra vem em segredo, é entre o profeta, é entre o homem e é entre o Espírito, é entre Deus. Uma palavra que chegou a ele era em segredo. E essa palavra que é em segredo, ela não é revelada a nós. Então nós entendemos que as coisas que não são reveladas, as coisas que estão ocultas, ela pertence a Deus, mas a revelada pertence ao seu povo. Aqui nós vimos uma palavra a qual ele faz ter ouvido em segredo. Ele diz que os ouvidos dele perceberam um sussurro dela. Ele não ouviu toda essa palavra em segredo. Apenas ele ouviu o sussurro dessas palavras. Então ele disse, entre pensamento e entre visões da noite, visões noturnas. Muitas das vezes nós sonhamos um sonho. E esse sonho ele tem um significado. Nem todo sonho é de Deus, nem todo sonho é do homem, nem todo sonho é o diabo. Sonho pode vir de Deus, o sonho também pode vir do próprio homem, e o sonho também pode vir do nosso adversário. Então nós temos que estar atentos quando nós sonharmos. Quando o sonho é de Deus, ele é amplo, ele é bem claro. Nós vivemos um arrebatamento de espírito, aonde nós somos levados e nós contemplamos aquela cena, aquela situação a qual Deus quer nos revelar, quer nos mostrar. E quando nós acordamos, parece que foi uma realidade, né? Na verdade, foi uma realidade. Fica tudo inculcado em nossa mente, detalhes por detalhes. Quando é do homem, nós sonhamos e é um sonho levado, é um sonho sem sentido, sem pé e sem cabeça. É um sonho que nós acordamos, mas nós não lembramos o que foi que nós sonhamos. Nessa noite eu tive um sonho, mas como foi esse sonho? Entendeu? Nós não lembramos o que ele, porque foi um sonho sem pé e sem cabeça, sem fundamento. Um sonho de barriga cheia. Um sonho porque nós estávamos com fome ou de barriga cheia. Um sonho insignificativo, que não trouxe nenhuma significância. Foi insignificante. Nós acordamos, procuramos lembrar onde nós passamos, o que houve naquele sonho, mas nós não lembramos. Um sonho quando nós estamos sendo atacados espiritualmente. Quando nós somos atacados. Ataques espirituais. Então, meus amados, ele disse, entre pensamento e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Aqui nós temos que estar atentos quando nós dormimos nesse sonho profundo. Quando nós dormimos, ali nós estamos apagados. Ali nós somos, nosso espírito, ele é levado. Ele é arrebatado das nossas vidas. Ali fica só a carne ali. A pessoa quando está dormindo como se estivesse morta. O seu espírito ele é arrebatado. E quando nós despertamos, ele volta. É espiritual. Então nós temos que ter cuidado quando nós somos levados em sonho, em espírito. Arrebatado o nosso espírito. A carne fica ali dormindo. Mas a nossa carne ela está tendo visão daquela situação. Ela está tendo visão daquelas coisas. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me um espírito. Sobreveio em mim um espírito. Ele está declarando aqui que veio sobre ele um espírito. Mas que espírito é esse, meu irmão? Tremor. E todos os meus ossos estremeceram. Aqui nós já temos, de fato, que ao estremecer, não é algo que vem de Deus. Quando nós sentimos medo, não é algo que vem de Deus. Arrepiamos, aquele escalafrio. Meu Deus, esse lugar é sombrio. Meu Deus, esse lugar é sob escuro.
E vem aquele tremor de medo. Tremor de medo. E nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, não vê nada. Às vezes vimos vulto, vimos sombra, ouvimos vozes. Então, meu amado, nem todos arrepiam significa que é de Deus. Põe as canetas aqui em mim. Significa que é de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Imagine aí quando a pessoa está pregando a palavra de Deus toda em pecado, no adultério, na prostituição. Pregando a palavra de Deus, é proibido pecar? Não, não é proibido ela pregar. Mas nós que temos que ter o discernimento para saber quem está falando naquela boca. Nem todos que falam de Deus significa que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem uns espíritos imundos também, que ele conhece a palavra de Deus, afinal, foi anjos que caiu do céu, foi anjo que foi dissipado do céu, se tornaram anjos caídos. Nós somos levados por Espírito. O Espírito de Deus, ele nos ensina a fazer as coisas de Deus, a ser pessoas obedientes, a ser servo que serve a Deus de fato e de verdade, a ser pessoas idôneas, a ser pessoas temperadas, a ser pessoas honestas, verdadeiras e fiel. Então nem todos permanecem nessa fidelidade, nem todos. Então ele disse que veio sobre ele esse espírito e o tremor, que todos os ossos deles estremeceram, meu amado. Então ele disse, um espírito passou por diante dele. Um espírito passou por diante dele. O que é isso? É um vulto, é uma sombra que ele viu naquele momento. Ele não deu para ver a face do que era, do que se tratava. Mas se tratava de um espírito. Se tratava de um espírito. Quando passou diante dele, ele disse que fez ele arrepiar os cabelos, a carne, divulgou e os cabelos arrepiou. Não se trata do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não vem na nossa vida para nos dar medo, para que nós venhamos sentir assombrado, assustado, arrepiando aqueles arrepios sombrio. Aqui se trata não do Espírito de Deus. Ele está declarando que passou sobre ele esse Espírito, e ele olhou, mas viu o vulto. Mas ele não viu do que se tratava e nem a face desse Espírito que passou diante dele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A carne dele, ele se arrepiou os cabelos da carne dele. Ele diz que parou ali, ele parou. Ele parou, olhou, observou, mas ele disse que não viu nada. Ele disse que não viu nada, não conheceu a sua afeição, a situação do que se tratava. Ele disse que um vulto estava diante dele. Diante dos olhos dele, ele estava vendo aquele vulto. Diante dos olhos dele, ele estava vendo. Ele disse que ele se calou. Calando, ele ouviu uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Olha só. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai chegar dessa forma? Não. O Espírito Santo de Deus, ele nos envolve de uma forma muito maravilhosa. Ele nos exorta sim, nos exorta. Ele nos corrige sim, ele nos corrige porque o Pai nos ama. Bem-aventurados aqueles que são exortados e corrigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque ele o ama. Quando ele se parou, ele não chegou a dar conhecimento da sua afeição. Ele disse que um vulto estava diante dele, dos olhos dele.
Ele disse, calado, ele ouviu ali uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Com certeza não, né, meu amor? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Com certeza não, meu amado. Nós somos pecadores. Nós vivemos uma vida de sujeição a pecar, a falhar. Mas diante de Deus, numa vida de obediência, numa vida de consagração, de santidade, a possibilidade de nós falhar, de nós errar, de nós pecar é zero. Só se você quiser mesmo. Só se eu quiser mesmo. Mas enquanto eu estiver a minha vida aprumada, enquanto eu estiver na posição, é dificilmente falhar, errar. É dificilmente eu cometer um pecado sabendo que aquilo é pecado. Eis que nos seus servos não confia nos seus anjos, encontra a loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo. Meu amado irmãos, sai da vida do pecado. Essa vida que representa em casa de lodo são as pessoas que vivem manchadas, as vestes chapiscadas, as suas vestes santas. Vai se consagrar, vai se santificar, vai buscar o Senhor enquanto há tempo, vai invocar o nome dele enquanto ele possa ouvir. Procura o Senhor, se aproxima dele enquanto ele está perto. A misericórdia dele é estendida em geração em geração. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se faz nova toda manhã, todas as coisas. É tempo de chorar na presença de Deus. Jesus, ele diz, não voltarei mais enquanto não aprenderes a chorar e entender que ele e o Pai é um só. Aqueles judeus, sabe o que eles disseram? Blasfêmias, blasfêmia. Ele se julga ser Deus. Ele se acha que ele e Deus é um só. Queriam atirar pedra em Jesus. Mas o poder não está no atirar pedra. O poder não está em atirar pau, em lançar pedra, em lançar pau sobre as pessoas. O poder não está em pregar. O poder não está em conhecer a palavra de Deus. O poder está numa vida de obediência, numa vida de santidade, de consagração, numa vida a qual você veio para Jesus e você se separou. E o próprio Deus nos separou para com ele. Ele disse, eis que eu vos separarei, te levarei para o deserto, e lá falarei contigo. O Senhor, ele nos separou para ele. O Senhor, ele nos separou para ele. Então, essas pessoas que vivem no pecado, eles vivem em casa de lodo, cujo fundamento está no pó. Meu amado irmãos, vai chegar dia em que essa carne aqui, ela vai retornar para o pó da terra, em que o Espírito de vida que o Senhor nos deu, o fôlego de vida, que é o Espírito em nós, vai voltar para o Senhor. E a tua alma, meu amado? E a tua alma, minha amada? Para onde elas vão? Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que dirás? Para quem tem preparado? Eis a questão, meu. Eis a questão. Inclina teu coração, a tua mente, teu espírito, alma e espírito para com Deus. O Pai, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador que adora o Pai, ele não tem tempo para viver em rodinha de fofoca. O verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ele não tem tempo para se assentar na roda dos escarnecedores. Ele não tem tempo para conversinha fiada. O tempo dele é trabalhar para Deus. Trabalha para si, porque é o provedor de dentro da casa, da família. Mas o tempo de um homem e da mulher de Deus é de ganhar almas para o reino dos céus. Não é de viver uma vida fofocando da vida de fulano, de ciclano.
não é de viver falando de fulano e de ciclano. A vida de um homem de Deus é uma vida de santidade, é uma vida de consagração, é uma vida de busca de poder e conservando a sua salvação. É uma vida de obediência. Meu amado irmãos, sai dessa, mano. Sai do comodismo. Sai desse negócio de ficar falando da vida do fulano de ciclano. Viu lá a roupa que fulano foi pro culto. Viu lá o calçado. Fulano e tal não sabe nem falar. Meu amado irmão, de fato e de verdade eu te falo. Eu não sei orar, não sei pregar, não sei falar. Mas aquele que eu sirvo é o dono da sabedoria. É Ele que me enche, é Ele que me dá as palavras. Eu não levo-me a mim, mas é o Senhor que me guia. Eu não saio da minha casa se a presença de Deus não for comigo. Eu não vou no meu postão se a presença de Deus não for comigo. É isso que eu quero na minha vida. É uma vida de presença, é Deus na minha vida. Eu prefiro viver uma vida me humilhando na presença de Deus eternamente até o dia que o Senhor vier buscar. E ser uma pessoa humilde, que prega a palavra na sua essência, porque eu não estou aqui para agradar fulano e nem ciclano. Não estou aqui para falar palavras que acobertam o seu pecado. A palavra é essa: arrependei-vos do seu pecado. Te arrependam enquanto há tempo. Te converta de fato e de verdade. Busque o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E Ele guiará o caminho que se deve andar. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará mais ainda de você. Sai da mentira. Sai do adultério. Sai da prostituição. Sai das drogas. Sai da bebedice. Sai da fornicação. Sai do engano. Sai dessas mentiras. Sai desses pecados, meu amado. Ah, não, essa palavra não é para mim, não. Sim. Essa palavra é para quem quer servir a Cristo. Para quem quer andar com Cristo Jesus. Você vem do jeito que está. Mas do jeito que está na presença de Deus, você não vai permanecer. E se não está havendo transformação na sua vida, meu amado e minha amada, é porque você ainda não se convenceu. Você ainda é a velha criatura, é o velho criatura. Você ainda é aquele velho homem, aquela velha Eva. Você ainda é o velho Adão. Acha que a palavra de Deus não me confronta? Acha que eu estou pregando aqui, essa palavra de Deus não me confronta? O homem pecador que tem aqui dentro da minha pessoa. A vida de cristão é uma vida de confronto. Eu tenho que ser confrontado todos os dias. Já pensou eu na minha arrogância? Ah, eu sou tal, eu posso, eu faço. Mas quando eu abro a palavra de Deus, você não passa de um miserável, de um nu, de um cego. Você não pode nada, você não é nada, você não faz nada se eu não ser contigo. Você não é nada sem a minha presença. Você não é nada sem o meu espírito. A palavra de Deus, ela é esfregada na minha cara. Aí realmente eu tenho que me humilhar, Senhor. É de fato e de verdade. Sem ti eu não sou nada. Não posso nada. Não faço nada. É por isso que eu declaro que eu quero ter sempre um coração cheio de gratidão. Eu quero sempre ter um coração cheio de amor, mas não é amor que abajura as pessoas, não. Porque o amor, ele corrige. O amor não quer ver o seu irmão numa vida de pecado sendo condenado. O amor, ele quer ir lá salvar aquela pessoa. Ainda que as pessoas queiram me atirar pedra. Ainda que as minhas pregações não agradou você aí de um ministério. Não agradou você aí que é um líder de um ministério. Porque eu não estou aqui para agradar pastor, pastora. Não estou aqui para agradar fulano, nem A e nem B. Estou aqui para fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me enviou. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E as palavras que Ele colocar na minha boca,
é as palavras que vai de encontro com a sua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. E se essa palavra, qual o Espírito Santo nos traz nessa manhã, e você ouviu, e você não deu crédito a essa palavra, ela não encontrou posicionamento no seu coração, é para o povo de Deus. Você ainda não é filha de Deus, é filha da desobediência, é filho da desobediência. Porque quando a palavra de Deus, seja dura ela que for, seja repreensão, exortação, consolação, ela não achando posicionamento no coração do ouvinte, você ainda não se converteu, você não é homem convertido, você é apenas de palavra. Palavra até papagaio fala. Ela não achou posicionamento, é filho do diabo. Quando a palavra de Deus não acha posicionamento no coração do homem e da mulher que se diz de boca ser de Deus, não é de Deus, meu amado. É filho do diabo. Filhos de Deus são aqueles que a palavra, ainda que ela foi dura, ainda que ela veio exortando, confrontou o seu erro, confrontou o seu pecado. E você diz, essa é a palavra que eu precisava de ouvir. Essa é a confirmação que eu precisava de ouvir de um homem, de um profeta, de um homem de Deus, para me confrontar. E aquela palavra te confrontou e ela achou posicionamento no seu coração. Você está se alinhando, você está se consertando. És o homem de Deus, és uma mulher de Deus. Porque a palavra de Deus achou conforto no seu coração. Ela achou posicionamento no seu coração. Em cima dessa palavra, você começa a colocar ela em prática. Você começa a colocar ela em ação. Porque a vida de oração, ela tem que ter ação na vida do cristão. Pois o cristão que ele não é confrontado pela própria palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela confronta os verdadeiros cristãos a se examinar a si mesmo, a renunciar às suas vontades, a subnegar os seus desejos. Nós ainda estamos em um corpo carnal, meu amado irmão. Ainda que nós somos cristãos, mas nós vivemos em uma carne. E essa carne, ela tem as suas debilidades, ela tem os seus desejos, ela tem os seus prazeres. E se nós não confrontar essa carne, e se nós não nos esforçar para vencer a nossa carne, para matar ela dia após dia, essa carne precisa ser afogada. Esse velho homem, ele precisa ser afogado. Mas o espiritual tem que aprender a nadar, tem que aprender a rimar e tem que aprender a ser obediente. Ele faz glória a Jesus. Então nós observamos aqui, meu amado, que aqui respondeu ele faz. Ele inicia o primeiro dos 3 ciclos principais de diálogos de Jó com ele faz. Bildade. Glória a Jesus. Bildade e Zofar, ali na leitura desses diálogos, ele observa o seguinte: embora as palavras dos 3 amigos de Jó estejam registradas nas Escrituras, nem tudo que eles disseram é absolutamente correto. O Espírito Santo registrou suas palavras, mas não há inspirante, né? Não inspirou no fim do livro. O próprio Deus, ele declarou que boa parte daquilo que eles falaram não era bom. Algumas afirmações deles são realmente verdadeiras e são realmente, né, de fato. Que ele faz, diz em cosmovisão,
como visão básica desses conselheiros eram falhos. Eles criam que o verdadeiro justo sempre prosperarão, ao passo que os transgressores sempre sofrerão. E, inversamente, a pobreza e o sofrimento sempre subtêm pecado, ao passo que prosperidade e sucesso tendem, subtêm retidão. Deus revelou posteriormente que tal atitude é errônea, é errada, e que ponto de vista deles era loucura, que o ponto de vista deles era loucura, glória a Jesus. E onde foram os sinceros destruídos? O conceito teológico, meu amado, de que os justos não perecerão e que os ímpios serão castigados, é certo do ponto de vista de eternidade. No devido tempo, haverá justiça aqui na terra. Comumente, não há retribuição justa. E os inocentes sofrem injustiça, meu amor. Deixar de reconhecer essa verdade foi um grave erro de julgamento de Elifaz. As visões da noite não está declarado que as visões de Elifaz vinham de Deus. De fato, não vinham de Deus, pois o descrevem como se ele não se preocupasse com a raça humana. É um erro estabelecer teologia em sonhos e visões sem apoio na revelação das Escrituras de Deus. Então tem fundamento, meu amado, o que eu tenho dito aqui tem fundamento. O homem a quem Deus castiga, seguido a ideia de Elifaz, se Deus repreende uma pessoa e ela corresponde devidamente, Deus a livra de todos os seus males e aflições. O autor de Hebreus refuta essa ideia enganosa ao declarar que alguns dos maiores heróis da fé, foram perseguidos, despojados de todos os meus bens, afligidos, maltratados, até mesmo morto. Esses justos nunca experimentaram tal livramento nesta vida. Hebreus capítulo 11, lá no verso 36 e 39. A Bíblia não ensina, em parte alguma, que Deus eliminará da nossa vida todas as aflições e sofrimento. Os santos nem sempre são poupados do sofrimento nesta vida. As flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Aqui nós vimos, então, meu amado. E assim, meu amado, glória a Deus, que essas visões da noite não está declarada que as visões de Elifaz vinham de Deus. De fato, não vinham de Deus, pois os descrevam como eles não se preocupavam com a raça humana. É um erro estabelecer teologia em sonhos ou em visões de Deus. Tem que ter fundamento na palavra do Senhor. Então, meu amado irmãos, de fato o que eu disse está nas Escrituras. Nem todos aqueles que sentem um arrepio significa que é a presença de Deus. Tome cuidado.
dependendo do lugar, dependendo da pessoa quem está falando para você, você pode sentir o arrepio. Mas não podemos dizer realmente é o homem de Deus, porque nós não sabemos. Trata-se de espírito. O arrepio é um vulto, é alguma presença de alguma coisa que nos arrodeia. E nem todos é Deus, nem todos se trata do Espírito Santo, mas também se trata do Espírito que se tornou os anjos caídos. Amém? Então, meu amado, essa é a mensagem que eu vos deixo nessa manhã de hoje, para os teus corações. E aqui nós agradecemos. Santo Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esse período maravilhoso, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor nos trouxe essa palavra, meu Pai, ao meu coração. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Jesus Cristo, por essa oportunidade. E que o Senhor continue nos concedendo graça. E aonde essa palavra, essa mensagem chegar, meu Deus, ela seja para a libertação, para a cura e para a edificação de muitos. E que muitos venham, meu Pai, dar ouvido a essa palavra, não só ouvir, mas praticar. Porque o Senhor nos revela na sua palavra que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E esse ouvir é quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em ação e colocamos ela em prática. Muito obrigado, Senhor, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o amor e a graça e a rica consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas amanhã e sempre. E que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz.